Olá, amantes do desconhecido. Bem-vindos ao Véu da Meia-Noite, o canal onde mergulhamos nas histórias mais sombrias e misteriosas. Hoje trazemos o relato de um seguidor que ouviu, diretamente da boca de um mendigo, uma história de arrepiar. Essa história envolve um empresário, um encontro aparentemente casual e uma maldição que irá deixar você inquieto. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para nos ajudar a continuar trazendo relatos reais que desafiam a razão. É muito importante para o canal. Agora, sem mais demora, vamos ao relato. Nosso relato começa numa praça esquecida da cidade de São Paulo. É um lugar sombrio, onde as pessoas evitam passar depois que o sol se põe. As luzes dos postes piscam intermitentemente, lançando sombras errantes que dançam nas paredes e nos bancos, como se a própria escuridão estivesse viva, respirando no ritmo das almas perdidas que ali se reúnem. Rodrigo, nosso seguidor, nos contou que, em uma dessas andanças noturnas, algo o levou a parar e conversar com um mendigo que parecia diferente dos demais. A figura era magra e encurvada, envolta em roupas puídas que cheiravam a mofo. Seus olhos, profundos e cansados, pareciam esconder um segredo antigo, um conhecimento que ultrapassava as fronteiras do tempo e da razão. Rodrigo observa que, ao se aproximar, o mendigo o fitou com uma intensidade perturbadora, como se pudesse ver não apenas sua aparência, mas também o que se escondia em sua alma. O homem olhou para ele e, após um longo e tenso silêncio, começou a contar sua história. A história de como tudo o que tinha desmoronou após um simples encontro com uma velha mendiga. A voz dele parecia sussurrar de tão baixa, quase como se tivesse medo de que algo mais estivesse escutando. A atmosfera ao redor deles parecia mudar, como se a própria praça estivesse atenta àquela conversa, envolta em um manto de mistério e tensão. O homem, que antes era um empresário bem-sucedido, lembrou-se com clareza daquele dia fatídico. Era uma tarde comum, abafada e pesada, em que o calor parecia se misturar ao estresse do cotidiano. Ele estava exausto após uma longa reunião, seu humor péssimo e a paciência no limite. Ao sair do escritório, enquanto caminhava em direção ao estacionamento, viu uma mulher idosa. Os cabelos desgrenhados caíam sobre seu rosto encardido e suas roupas eram pouco mais do que farrapos, mal cobrindo sua magreza. A velha estendeu uma mão trêmula e pediu algo para comer, sua voz tremendo com a fragilidade de quem já não tem nada a perder. O empresário, sentindo-se incomodado e irritado com a situação, olhou para ela com repulsa. Ele já estava irritado com o dia e achava que não devia nada àquela desconhecida. Com um movimento brusco, respondeu com frieza que não tinha nada para oferecer. A velha insistiu, a voz agora cheia de desespero, mas sem olhar para ela, ele se virou para ir embora, determinado a ignorá-la. Foi então que a ouviu murmurar algo que o arrepiava até aquela noite, um sussurro baixo que soou como uma sentença de morte. Que a desgraça durma e acorde com você todos os dias de sua vida. Naquele momento, ele apenas riu, convencido de que a velha mendiga era apenas uma figura insignificante em seu dia. Mas aquelas palavras, embora ignoradas, logo se tornariam uma sombra persistente, um eco obscuro que começaria a se manifestar em sua vida de maneiras que ele nunca poderia imaginar. A primeira noite após o encontro foi marcada por um sono agitado e perturbador. No meio da madrugada, ele acordou com um barulho suave, mas inquietante, que parecia se arrastar,
como algo se movendo furtivamente pelo chão. Era o som de algo arranhando o piso, um som que ecoava no corredor de sua casa. O empresário levantou-se, o coração disparado, mas ao acender as luzes, o barulho cessou abruptamente. Apesar de não ver nada, uma sensação de desconforto tomou conta do ar, algo como uma presença invisível e indesejável pairando ao seu redor. No dia seguinte, no escritório, ele se esforçava para se concentrar, mas tudo parecia fora de seu controle. Papéis sumiam inexplicavelmente. Seu computador desligava misteriosamente no meio de tarefas importantes, e sua assistente, visivelmente desconfortável, comentou sobre um cheiro estranho, como algo apodrecendo. Ele, no entanto, não ligou, atribuindo tudo ao acaso, a correria do trabalho e a pressão do seu cargo. Com o passar dos dias, os problemas se multiplicaram. Clientes começaram a reclamar de erros nos contratos. Documentos importantes desapareciam como se tivessem sido tragados pelo ar, e qualquer coisa que ele tocava parecia murchar e se deteriorar. Era como se uma sombra invisível pairasse sobre tudo o que ele fazia, um manto de desgraça que o seguia para onde quer que fosse. A partir daquela semana, sua vida pessoal também começou a se deteriorar. Ele estava sempre cansado, sem disposição, e sentia-se constantemente observado, como se olhos invisíveis o seguissem a cada passo. À noite, o mesmo barulho no corredor voltava, mas agora parecia mais próximo, como se o som estivesse ecoando de dentro de sua mente. Em uma das noites mais intensas, o empresário acordou ao ouvir sussurros perto de seu ouvido. A voz era baixa, quase inaudível, mas ele pôde sentir o cheiro de podridão, um odor nauseante que o fazia engasgar. Era como se algo estivesse deitado ao seu lado, acompanhando cada um de seus movimentos, sussurrando palavras em uma língua que ele não compreendia, mas que carregava um peso de significado sombrio. A cada novo sussurro, a presença parecia se intensificar, como se a maldição se alimentasse de sua dor e de seu desespero. O cheiro pútrido ficava mais forte, e uma névoa escura parecia pairar sobre o quarto, obscurecendo a luz e engolindo qualquer esperança. O empresário passou a dormir cada vez menos, temendo que, a cada vez que fechasse os olhos, aquela presença se materializasse, pronta para devorar sua sanidade. Completamente abalado, ele decidiu buscar ajuda em uma igreja, um último recurso em sua jornada sombria. Ele mal conseguia explicar o que estava acontecendo, mas o padre, ao olhar para o estado daquele homem, concordou em ir até sua casa para abençoá-la. No entanto, quando o padre tentou entrar, ele recuou rapidamente, como se tivesse sentido uma força invisível e opressiva repelindo-o. Recitando orações em voz baixa, o padre, com expressão de preocupação, informou que a casa estava marcada. Ele disse que a presença que habitava aquele lugar era antiga, que ela estava ligada ao próprio empresário, como se fosse um reflexo de sua alma, algo que ele havia permitido entrar em sua vida ao demonstrar desprezo e indiferença. Após aquela tentativa fracassada, o empresário percebeu que estava completamente sozinho. Ele evitava voltar para casa, mas a sensação de estar sendo observado o seguia para onde quer que fosse, como uma sombra persistente que nunca o abandonava. À medida que sua saúde física e mental se deterioravam, ele foi perdendo o controle de sua própria vida. Estava visivelmente mais magro, com o rosto encovado e pálido, como se a própria vida estivesse sendo drenada dele. Não conseguia mais manter a empresa funcionando, e logo sua fortuna começou a se esvair, como areia entre os dedos. As pessoas que antes o cercavam, admirando seu sucesso e prestígio, começaram a evitá-lo,
como se o desprezo dele tivesse se transformado em uma praga contagiosa. Com o tempo, ele não era mais o empresário bem-sucedido e seguro de si, mas sim uma sombra do homem que fora, vagando pelas ruas sem rumo. As pessoas começaram a olhá-lo com medo e repulsa, evitando qualquer contato. Ele se tornara um homem recluso que vagava pela cidade à noite, como se buscasse algo que nem ele conseguia entender, apenas seguindo um impulso sombrio que o chamava. Eventualmente, sem dinheiro e sem ninguém a quem recorrer, ele se viu vivendo nas ruas. Mas, ao contrário de muitos outros sem teto, ele parecia carregado de um fardo mais pesado, um peso invisível que o oprimia. Foi ali, na praça onde Rodrigo o encontrou, que ele finalmente entendeu o verdadeiro significado da maldição que lhe fora lançada. Com o tempo, percebeu que a desgraça que a velha lançou não era apenas um azar que o acompanharia. Ela o havia transformado, marcado-o, feito dele o próximo portador da maldição. Ele carregava dentro de si a essência do desprezo que havia mostrado aquela mulher. E essa desgraça agora precisava de um novo hospedeiro, de alguém que pudesse sentir a mesma indiferença que ele demonstrara. Rodrigo ouviu cada palavra do mendigo com um arrepio na espinha, completamente absorvido pela profundidade da história. A revelação do mendigo era chocante. Ele acreditava que estava condenado a passar a maldição para outro alguém e que, talvez, bastasse um novo gesto de desprezo para que a desgraça se transferisse para outra pessoa, reiniciando o ciclo sombrio. O mendigo, que uma vez fora um homem próspero, agora era apenas um eco de sua antiga vida, vagando sem rumo, preso em um ciclo de sofrimento. Antes de partir, o mendigo lançou um último olhar penetrante para Rodrigo, um olhar de advertência que parecia carregar um peso indescritível. Com voz baixa, ele deixou um aviso sombrio. Tome cuidado, garoto. A desgraça precisa de alguém para carregar seu fardo. Lembre-se disso antes de virar as costas para alguém que pede sua ajuda. As palavras ecoaram na mente de Rodrigo, como se a própria noite estivesse sussurrando segredos obscuros. Rodrigo sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto contemplava a figura do mendigo. Ele nunca poderia imaginar que a história que acabara de ouvir seria um alerta tão profundo e sincero sobre o que o desprezo e a indiferença podem provocar. Enquanto se afastava, a visão do mendigo começou a desaparecer na escuridão, como se ele fosse apenas um produto da imaginação de Rodrigo, um espectro de sua antiga vida. E assim termina o relato que Rodrigo nos enviou. Um aviso, talvez, ou uma lembrança de que o desprezo pode ter consequências que vão além do que imaginamos. O mendigo, agora um espectro de seu antigo eu, acredita que a desgraça é uma maldição viva, algo que pode se alimentar da indiferença e que sempre encontrará uma nova alma para atormentar. Então, da próxima vez que cruzar com alguém que precisa de ajuda, pense bem antes de julgar e virar as costas. Talvez essa seja a diferença entre uma vida tranquila e uma convivência constante com a desgraça. Porque o mal, às vezes, precisa apenas de um motivo para encontrar o próximo hospedeiro. Se você gostou deste relato, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para que continuemos a explorar essas histórias assustadoras e reais. Obrigado por assistir. E lembre-se, a desgraça pode estar mais perto do que você imagina.